Certo, não basta o presente Dia dos Namorados da professora chegar antes da hora, chega na hora que eu tô gravando aula. Mas enfim, parte 2. Fazer o quê? Não lembro onde eu tava. Nós estávamos falando da discussão, referring of course to herself, ela era vítima dessa situação. These brief, bitter arguments, essas discussões brief, curtas, e bitter. Bitter que é muito complicado, duras, quase tristes, por favor, não amargas. Bitter eles usam para tudo. Um monte de coisa pode ser bitter em inglês, assim como um monte de coisa pode ser soft, é o inferno. Essas discussões curtas e duras, talvez para manter até um certo paralelismo, né, que está ali brief, bitter, parece quase, tem uma literação violenta e as mesmas letras usadas nas duas palavras, né, tem um efeitozinho poético ali, né, talvez curta e dura valesse a pena. Which came in waves or clusters throughout the winter and early spring months, que vinham em ondas ou cluster. Cluster é uma palavra que é uma merda. Tô falando palavra hoje. De teoria musical a demografia, todas as áreas em que se usa o termo cluster, ele é usado como cluster em português. Quer dizer, aglomerados, difícil de traduzir, que vinham em ondas ou grupos durante todos os meses de inverno e começo da primavera. Aquele hífenzinho depois de winter está ali de novo naquele espírito de valência química, né? Winter months, é para grudar a palavra month ali, mas não tem, então winter and early spring months. And most often tended to occur or erupt at breakfast, e na maioria das vezes e com maior frequência tendiam a ocorrer, né, ou entrar em erupção ou explodir. Daí, entre aspas, ele usou uma palavra não denotativa, uma palavra poética, ele coloca entre aspas, no café da manhã, fueled by a sleepless night and anxiety about facing the demands of the coming day on insufficient sleep. As discussões eram fueled, eram alimentadas, eram pilhadas, a gente diria oralmente, por uma noite insone, uma noite sem dormir, e a ansiedade. Normalmente anxiety é mais correto se traduzir por angústia, mas cada vez mais as pessoas têm usado ansiedade mesmo, há muito, muito tempo, desde os anos 80. About facing the demands of the coming day, a angústia de ter que enfrentar as exigências do dia que começava, má tradução, só para vocês entenderem o sentido, com pouco sono, ou com o sono atrasado, seria bom. Com sono insuficiente me parece muito ruim. E eram muitas vezes tão duras e upsetting, transtornadoras, upsetting, incômodas, para dizer pouco, that I would then go through the subsequent commute and the first several hours of work, que eu então atravessaria the subsequent commute. A gente falou de commute aqui, né, a ida para o trabalho, a subsequente ida ao trabalho e as primeiras várias horas do trabalho in some type of emotional daze, numa espécie de transe ou de torpor, melhor dizendo, numa espécie de torpor emocional, revendo, replaying mentalmente, revendo, revisando mentalmente a discussão e concebendo novas maneiras de apresentar ou organizar as provas, não evidências, eu diria, or catch hope in a logical contradiction, ou pegar a Hope numa contradição lógica. Ele está ali total esprit de l'escalier, como diziam os franceses, né? Aquela frase super boa que você tem para responder para a pessoa quando você está indo embora da casa dela e é tarde demais. Ou pegar a Hope numa contradição lógica. Sometimes going so far as to interrupt work in order to jot these ideas. Às vezes, going so far as to, chegando ao ponto de, indo até a, chegando até a, parar o trabalho, ou parar de trabalhar, para anotar essas ideias. Jot these ideas. Jot é anotar rapidamente, né? Tipo rascunhar, anotar, rabiscar essas ideias. Or cutting rejoinders. O que ele está anotando? Ideias ou comentários
agudos, sarcásticos, cutting rejoinders, precisos, violentos. Down, esse down está sendo regido por aquele jot down, lá na PQP, nas margens do My Professional Day Planner. Um day planner, acho que se diz day planner em português, não sei se a gente traduz. Agenda, talvez possa se usar, mas eu acho que day planner se mantém assim mesmo hoje em dia, especialmente. Do meu day planner profissional, para possível uso no futuro, ou para possível uso futuro, se vocês quiserem. Were terrifying. Isso está classificando lá atrás as arguments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas atrás. Esse é o verbo daquela construção these arguments. A frase está interrompida por 11 linhas. Were terrifying in their sudden hate. Eram aterradoras, eram aterrorizantes, eram amedrontadoras, eram de dar medo. In their sudden heat, no seu calor repentino, na sua intensidade. Vai depender de como você traduziu heated lá atrás. In their sudden heat and the speed with which they escalated in intensity and spleen. E a velocidade, as pessoas têm traduzido escalate por escalar. Eu acho horrendo. Problema meu. Muito provavelmente, se as coisas continuarem nesse ritmo, mais 5, certamente 10 anos, e vai ser que nem o verbo to judge, que eu acho que eu mencionei para vocês lá atrás. Eu achava super horrível dizer não me julgue, agora até eu já acho normal, as pessoas estão dizendo o tempo todo. Escalate quer dizer subir de intensidade, mudar de nível, subir de nível. Mas as pessoas estão usando escalar para produção industrial, para dados da Covid, para um monte de coisa. Eu não recomendaria usar aqui, mas se vocês quiserem também, não posso obrigar, só posso tirar nota. And the speed, e a velocidade com que eles subiam de intensidade e de spleen. Spleen é quase inadequado aqui. Normalmente spleen é usado mais para enfado, para tédio, naquela teoria dos humores, né? Pesquisem lá se vocês não lembram. Em geral se fala mais de spleen para tédio, para desencanto, para enfado. A gente diria bile em português. Se você achar que vale a pena, dá para traduzir por bile. Mas se você quiser manter esse dado do equívoco do personagem, se você achar que isso é relevante, porque são leituras possíveis, aqui nenhuma está correta, talvez dê até para manter spleen. Definitivamente só não põe um baço. As well as in the way Hope's dry, dark, narrow, increasingly haggard face across the breakfast nook sometimes becomes nearly unrecognizable to me. Assim como, é o outro dado que torna essas discussões incômodas, a forma, a maneira com que o rosto, e aí vem a série de adjetivos, né? O rosto seco, escuro, estreito e cada vez mais haggard. A ideia aqui é maltratado, né? O rosto cada vez mais não consigo pensar numa palavra boa. Que bom que existem dicionários e vocês não precisam de mim. Da Hope, o rosto xxx da Hope. Across the breakfast nook, do outro lado, lembra across the room? Do outro lado do breakfast nook, isso é muito casa de subúrbio, casa classe média alta americana, né? Ter um breakfast nook, uma mesinha para tomar o café da manhã, que não é a grande mesa da sala, não é nem mesmo a mesa da cozinha, aquela mesinha, o cantinho onde se toma café. Eu talvez dissesse só a mesa do café da manhã, porque o cantinho do café da manhã parece que você está fazendo muita força para traduzir. Sometimes becomes nearly unrecognizable to me. O rosto dela, às vezes, fica quase irreconhecível para mim. E lembra, essa pessoa que está narrando está com problemas de percepção, está com alucinações, distorções, e agora olha para o rosto da mulher e o rosto parece quase irreconhecível. E o rosto que ele descreve parece quase um rosto intencionalmente desprovido na descrição de marcas assintosamente femininas, né? Ele é seco, escuro, estreito, haggard, desconsolado quase, o que de novo joga com o problema de quem está narrando o que para quem aqui. Como que esse rosto era? Twisted. Twisted é complicado, né? Porque quer dizer distorcido, retorcido, torcido, mas também para os americanos, especialmente, twisted pode quase querer dizer pervertido.
Então, muito cuidado para pensar aqui. Olhem bem umas entradas de dicionário e pensem bem o que vocês querem fazer com esse twisted. Até porque depois vem distorted, e a gente sabe que ele gosta de repetir palavras. Twisted, distorcido e até algo repelente em sua raiva e em sua stony suspicion. De novo a literação, né? Stony suspicion. Suspeição é uma droga, porque a gente não tem como traduzir isso. Suspeição pra gente no nosso direito, especialmente, quer dizer outra coisa. Na sua dúvida, na sua desconfiança pétrea, rígida, inflexível, talvez. E, de minha parte, do meu lado, por mim, quanto a mim, eu tenho que confessar que, pelo menos uma ou duas vezes, eu senti uma real urge to strike or shove her, um ímpeto verdadeiro, um ímpeto real, an actual urge. Esse actual aqui quase não é um adjetivo, né? Ele está dizendo, I felt an urge to strike her. Se a gente trocar esse actual por um mesmo, eu senti mesmo, eu cheguei mesmo a sentir, a gente está fazendo o mesmo papel aqui. Ele está só intensificando, ele não precisa ter a semântica do real. Eu cheguei até a sentir um ímpeto, uma vontade, um reflexo de bater nela, strike her or shove her, ou dar um empurrão, de bater ou dar um empurrão nela, or upend the Nook's breakfast hutch or table with rage, ou virar a mesa ou hutch. De novo, um tantinho inadequado aqui. Um hutch é meio que um aparador, uma cômoda com prateleiras. O sentido aqui dá para imaginar que ele quer dizer é de um balcãozinho, né? Não é uma mesa, é uma tabuazinha, provavelmente presa na parede, onde eles comem. Talvez o balcão quebra o nosso galho aqui. Balcãozinho. Virar a mesa ou o balcão do café de raiva. So, beside myself with irrational rage, had I been driven by the strange, stony, bitter, and irrational abjurance with which she would flatly refuse to consider, de tão fora de mim, entre aspas, com uma raiva irracional. Vejam a ênfase em rational, irrational, terceira acho ocorrência nesse trecho que a gente está analisando aqui, de tão fora de mim, por causa desse, fora de mim, com uma raiva irracional, eu tinha sido levado a ficar. Essa construção é horrorosa, o sentido é esse, né? Eu tinha sido driven, eu tinha sido levado a me ver fora de mim, by rage, de raiva, ficado fora de mim de raiva, movido por, como dizer isso em português decente e elegante, vocês já fizeram suas tentativas, em alguns casos até bem sucedidamente. By the strange, stony, bitter and irrational abjurance. A palavra aqui, abjurance, que quer dizer algo como inflexibilidade, na verdade está meio erradinha, a palavra deveria ser obduracy. Ele usa errado, eu traduziria por algo errado, tipo inflexibilitude, ou uma coisa boa, e não essa ideia péssima que eu estou dando para vocês agora. Que era estranha, stony, como quer que vocês tenham traduzido ali em cima, agora repete aqui, inamovível, pétrea, rígida, dura. De novo, bitter, que a gente também já usou lá atrás, com a qual ela se recusava completamente, totalmente, a considerar, aí ele ainda põe entre travessões ali, a sequer reconhecer a mera possibilidade, apesar de todas as rebuttals, réplicas razoáveis, rejoinders, são comentários, respostas, então vamos precisar de sinônimos aqui, rebuttals, rejoinders, réplicas, respostas razoáveis, argumentos, veja, ele usou rational, reasonable e reasoned. Todos querem dizer basicamente a mesma coisa e vem do mesmo radical. Rational vem direto do latim, reason e reasonable vem via francês, por isso essa distorção do radical. Mas na verdade seria legal buscar razoável, razão, racional e usar essas coisas todas na tradução. Evidence, provas, fatos inquestionáveis e citações de precedentes. Citations já é uma palavra bem jurídica. Citations of precedent ficou super linguagem de advogado aqui.
agora vem um parêntese dentro do travessão, né? Houve, durante o nosso casamento, outros conflitos em que Hope estivera, por favor não usar mais que perfeito sintético, mas eu só quero passar rápido por aqui, estivera completamente convencida da validade de sua posição, ou da correção de sua posição, mas tivera que acquiescer, só o Noel Gallagher e escritores do século XIX gostam desse verbo, to acquiesce, aquecer, diante das provas subsequentes, que estivera, a bem da verdade, no fundo, errada. E, portanto, então, tiveram que pedir desculpas. Houve outros casos em que ela foi tão teimosa assim e acabou tendo que pedir desculpas. Which advanced, voltando à interrupção causada pelos parênteses, which I advanced, desculpa, que eu apresentava. That it was I who was awake and she who was just possibly asleep. Que era eu que estava acordado e ela quem estava só possivelmente, quem sabe, apenas talvez, dormindo, e que a questão do ronco era, no fundo, in point of fact, ele acabou de usar, então, por favor, repetir exatamente igual. In point of fact, in reality. Aqui a redundância total, né? Era a bem da verdade na realidade, a bem da verdade na realidade, problema dela. Your issue. Não, e aqui o her está de novo fazendo a modificação para entrar no discurso indireto. And was in fact, in point of fact, in reality, in fact. Tudo na mesma linha. E era de fato capaz, e só podia de fato ser resolvida de verdade. Não dá para traduzir e era capaz de resolução. E só podia de fato ser resolvida de verdade se ela making appointment. Se ela marcasse uma consulta com o médico, não ele. Making some kind of medical or even psychiatric appointment. Dá pra imaginar o que estava no lugar desse colchete aqui. Making a fucking appointment, ou alguma coisa do gênero. Uma consulta, algum tipo de consulta médica ou até psiquiátrica. Minhas mãos, às vezes, literalmente tremiam, or shook, trembled or shook. Quer dizer a mesma coisa, Randall, por favor. Como é que a gente vai traduzir isso em português? A gente não tem esse inferno de possibilidades de usar um vocabulário latino e um vocabulário germânico para dizer a mesma coisa. Trembled or shook with frustration and fatigue-related disorientation as I started my vehicle. As minhas mãos tremiam de frustração e de fadiga derivada da desorientação. A pessoa está foggy, né, está nublada mentalmente. Quando eu dava partida no meu veículo, no meu carro, a gente diria, mas ele diz my vehicle, isso não é estranho para certos americanos, mas também não é comum, não é o normal. Então, talvez valesse a pena usar veículo, ou talvez até automóvel, seria legal. Com uma série de imagens ou distorções alucinatórias, rápidas, indistintas and unwelcome, e indesejáveis. Rapid não é igual a fast, né? É a palavra chique, é a palavra latina. Então talvez colocar velozes aqui, porque justamente marca essa elevação do vocabulário. Often also moving in rapid, arrhythmic succession across my mind's eye, que muitas vezes também se moviam, também passavam em rápida e arrítmica sucessão. Essa frase é tão ruim que talvez funcione. Rápida e arrítmica sucessão pelo meu olho interior. My mind's eye. A gente não tem exatamente a expressão em português, né? Tipo, veja isso in your mind's eye. Veja isso mentalmente, né? Como é que a gente diz em português? No meu olho interior, pela minha cabeça, ou eu via internamente, a gente vai ter que jogar com essas aspas dele aí para gerar esse sentido, né? Ele está tentando dizer que ele sabia que essas coisas não passavam de entre os olhos dele, mas passavam dentro da cabeça dele. As I undertook my commute, enquanto eu undertook my commute, não é went to work ou drove to work, é undertook my commute, empreendi a meu trajeto. Por favor, não usem isso, mas essa pessoa está falando difícil. North up the Garden State Parkway. Rumo norte, subindo a Garden State Parkway. Duas coisas aqui. Os americanos são super obcecados por pontos cardeais.
A gente não. Então, fazer o quê? Já houve caso na minha carreira em que, diante de uma coisa muito oral e muito que tinha que ser muito tranquila para o leitor, eu simplesmente omiti esse seguir norte. Só coloquei a referência do ponto ou da rua, como aqui subindo a Garden State Parkway. Porque a gente não diz isso, né? Pelo amor de Deus, siga 4 quadras ao norte e depois vire a oeste. As pessoas não vão nem saber o que fazer se você disser. Os americanos sempre gostam de fazer isso. Na maior parte dos casos, no entanto, 99,79% dos casos, a gente simplesmente mantém. O problema é que isso cria um probleminha sintático pra gente, né? My commute north, minha ida ao trabalho norte, minha ida rumo norte para o trabalho, meu caminho ao norte para o trabalho é muito difícil de pôr na sintaxe. Prova do quanto a gente não usa. Up the Garden State Parkway, subindo a Garden State Parkway. Mini comentário aqui, logradouros. Street, palavra boa de usar esse símbolo. Toda aquela discussão sobre estrangeirismo ou domesticação via Schleiermacher ou via Venuti, para mim pode se simbolizar pela palavra rua. Eu vou dizer, vamos para Audubon Street, Nova York. Eu vou dizer rua Audubon ou vou dizer Audubon Street. As duas opções são válidas em tradução. Uma é estrangeirizadora, eu mantenho em inglês, a outra é domesticadora, eu trago para o português. Rua Audubon. Eu lembro que eu, como leitor de ficção, desde muito jovem, sempre achei legal quando as pessoas deixavam a palavra para rua na língua original, porque eu ia aprendendo a palavra para rua em várias línguas diferentes. Quando eu comecei a traduzir tudo. Rua, avenida, parque, praça, etc. Hoje eu não traduzo mais nada, e basicamente por um conselho do grande Paulo Henriques Brito, que me deu um conselho pragmático do tipo, não crie problema, porque traduzir Audubon Street para rua Audubon é tranquilo, mas o que diabos é uma parkway? Ou traduzo Audubon Street, que fica em Nova York, mas daí traduzo Wall Street para rua Wall? Ou Rua do Muro? Traduzo Broadway para via larga, ou via broad, ou deixa só Broadway. Traduzo Fifth Avenue para Quinta Avenida, porque todo mundo diz Quinta Avenida, mas daí a Fourth Avenue, eu deixo Avenida Fourth, ou Fourth Avenida, ou Quarta Avenida, ou... melhor não. Deixar tudo no original e não se crie problemas. Então aqui eu recomendaria Garden State Parkway, exatamente assim, sem maiores problemas. Certo, gente? Para a semana que vem, se não me falha a memória, temos um pacotinho um pouco maior de tradução. Sim. Então, muito boa sorte. Recomendo ainda mais, peço, imploro, que vocês me deem palpites no fórum, especialmente, sobre como conduzir essa próxima discussão. Se vocês querem que eu não leia o texto inteiro, por exemplo, e só isole problemas para discussão, por favor, me digam como a gente pode fazer isso para eu não... Até me perdi hoje, não sei se passei muito do teto de 1 hora, porque perdi a conta do primeiro vídeo aqui. Mas eu não quero passar, eu estou tentando evitar. Me digam como, me digam de que maneira. Valeu, gente. Bom trabalho para vocês.